Bom dia aí a todos os amigos santistas. Hoje, 8 de fevereiro de 2023, e hoje é um dia decisivo para o Santos, para a história do Santos, porque a gente disputa um jogo que pode tirar de uma vez a gente dessa preocupação de rebaixamento no Campeonato Paulista. Eu não acredito nessa possibilidade, mas com probabilidades a gente nunca pode descartar todas as probabilidades, né? Então, o jogo é às 9h30 da noite, o jogo foi mudado do Canindé para Vila Belmiro, todo mundo já sabe. Muita gente deve estar com problemas para trocar ingresso e talvez a Vila nem lote por causa que muita gente não vai trocar o ingresso e também não vai. Então, ingresso vendido e talvez os lugares fiquem vazios na Vila. Bom, tomara para que isso não aconteça, que a Vila esteja lotada e que o Santos tenha uma grande vitória, né? Antes eu gostaria de fazer até um agradecimento ao canal Geral Santista, que é um canal que vem ocupando um espaço para o torcedor santista de muitas reflexões, tá? Onde ali a gente tem participantes ali na bancada deles, onde a gente percebe que há várias personalidades diferentes e formas de observar detalhes do futebol. Apesar de eu achar que tem um detalhe fundamental no futebol que pouco é debatido, eu gosto muito e estou todo dia lá participando com minhas opiniões, tá? E eu acho que o torcedor santista ele deveria debater muito mais bastidores, principalmente com relação à Federação Paulista de Futebol e à CBF, e arbitragens e VAR danosos ao Santos. Hoje tem um jogo para o Santos, sempre que o Santos precisa do VAR, dificilmente o VAR, em aqueles lances super duvidosos, eles vão em favor do Santos. Tá? Sou a favor do VAR, porque antigamente os erros eram diferenças assim de metros, hoje as diferenças são de centímetros. Tá? E muitas vezes a gente percebe que há manipulação para, se possível, ir contra um time, se possível, ir em favor de outro time. Tá? Então, falta isso. E eu gostaria aqui de falar mais algumas coisas que eu anotei no meu texto, que eu publiquei no Facebook, e comentar nesse vídeo. Então, nesse momento, eu vou ler algumas coisas para não esquecer nada que eu anotei. Para quem gosta das minhas anotações e deixa eu pegar meu óculos, só um segundinho, procurar fazer um vídeo de no máximo mais uns 2, 3 minutos. Pronto. Deixa eu acertar a tela. Pronto, acertou a tela. Aqui tá certinho. Bom, houve a reunião dos conselheiros do Santos. Olha, e eu fiquei muito decepcionado. Alguns conselheiros que foram lá, que eles tiveram a chance de ir cobrar o Rueda pela o fraco desempenho dele no futebol nesses 2 anos e mais o início deste. Você viu que alguns conselheiros eles foram para atacar e ofender o Rueda, sabe? De um baixo nível, uma falta de educação, uma coisa assim muito decepcionante. Eu fiquei muito decepcionado pelo Santos ter pessoas desse tipo como conselheiros, um clube tão grande, tão gigante quanto o Santos. Tá? O Santos é o amor da minha vida. Tá? Jamais, se eu tivesse uma empresa, eu permitiria que funcionários com uma educação daquele tipo ficassem um dia dentro de uma empresa minha. Como quando eu tinha a minha microempresa, eu não permitia pessoas que não zelassem pela educação. Eu não permitia. Tá? Então, é frustrante, decepcionante saber que
faz parte do Santos ter conselheiros com nível tão baixo como aquele. Não é passando mão na cabeça do Rueda, não. Como já fui ofendido chamando de Ruedete, mas eu perdoo. Tá? A gente não esquece, perdoa, não estraga a amizade por causa disso. E também não se vinga. Tá? A gente procura ser justo o tempo todo. Segundo assunto, os novos contratados que o Santos trouxe. O Santos está melhorando o elenco, tá? A gente procura, a gente vê que talvez em 2023 ainda a gente tenha um bom time. O Santos, ele contratou muitos jogadores, já se desfez já da maioria. Então a gente está com um elenco muito pequeno, tá? Contou muito com a base. A maioria que subiram da base não aprovaram. Os três principais que estão aí jogando no time, que é Sandri, Ângelo e Marcos Leonardo, ainda não estão prontos. É o que tem, mas ainda não estão prontos. O Santos precisa contratar mais ainda para o brasileiro. Para o paulista eu acho que está suficiente, até para classificar. Tá? Mas para o brasileiro o Santos precisa contratar mais uns 7, 8 jogadores. Nesse padrão aí, desse padrão para cima, tá bom para formar um elenco mais forte do que dos últimos 2 anos. Tá? A gente precisa urgentemente de um centroavante. Não é que o Marcos Leonardo não tem capacidade, ele não tem lastro. Tá? Ele ainda é um cara que ele está em formação, como o Ângelo está em formação. Pode ser que eles explodam aqui em 2023, mas o Santos precisa de sombra para esses jogadores, que são ótimos, a gente percebe que são ótimos, mas ainda para disputar o Brasileirão da Série A, como vai ser esse, que não vai ter poucos clubes de baixo investimento. Então o Santos tem que reforçar mais ainda. Tá? E a gente cobrar com educação, não tem que ofender, ameaçar, nada disso. Tá? Com relação ao time do Santos, principalmente o time que joga hoje, eu tenho uma ideia na cabeça. Eu acho que o Lucas Pires, ele está sendo ali uma avenida. Eu acho que ele não pode jogar mais no time do Santos. Não que ele não tenha capacidade. Ele mostrou, principalmente na Copinha, e quando ele entrou no time de cima, que ele é um jogador que ele tem futebol. Só que é o seguinte, a cabeça dele não está boa. Tá? Tem futebol, erra muitos passes, os cruzamentos dele dificilmente saem alguma coisa boa. Tá? E então eu puxaria o Bauerman ali para a lateral esquerda. E ali na dupla de zaga eu deixaria o que tem ali, que é o Maicon e Messias. Na direita deixaria o João mesmo, o João lá que veio de Cuiabá, João Lucas. Os volantes eu entraria, apesar de eu não botar muita fé no Sandro, eu entraria com ele, com o Camacho, completando ali com o Dodi Mendoza. Hoje colocaria o Ângelo para iniciar o jogo, tá? E o Marcos Leonardo. Tá? Então entraria com esse time aí. E hoje a gente precisa ganhar mesmo, não tem jeito. Tem que ser apoio total nos 90 minutos, antes da partida, tratar os jogadores como se fosse o melhor time do mundo. E depois do jogo a gente vê se comemora ou cobra mais. Sempre com educação, sem violência, sem ameaças. Vamos torcer para a gente ter uma grande noite, porque a gente está merecendo ser feliz e a gente depende muito do Santos para ser feliz. Um grande abraço aí para todos, meus amigos novos aí do Geral Santista, principalmente o Márcio, que ele é um cara que tem uma liderança excelente, tá? Lógico que ninguém é perfeito, mas a gente está a caminho disso. Bom dia a todos e boa noite também.